né? A gente não investe em mídia paga. E aí as marcas falam, mas como não? Conta o segredo do sucesso, né? São as marcas. Porque no Brands Place a gente já tem mais de 200 lojas e em Privalia são 600 marcas parceiras, ativas, né? Então você tem lá todos os dias o desafio da gente oferecer, então, moda feminina, masculina, pra casa, compor aí o lifestyle. Se eu falar besteira, me corrige, por favor. Eu adoro afirmar as coisas, porque aí, se eu tô errado, você já me corrige, eu aprendo. Eu tinha a impressão de que o grande modelo de negócio da Privalia era lidar com as sobras da coleção, que não deixa de ser um erro de planejamento da coleção, das marcas. Só que de uns anos pra cá, eu passei a perceber que muitas marcas têm seu planejamento já um espacinho reservado para a Privalia. Sim. Não só aquilo que de fato tende a ser o outlet, mas já pensar que a Privalia já tem um consumidor acostumado a consumir daquela marca e, portanto, passou a ser estratégico comercialmente para a marca também. Isso procede ou, enfim? Sim, é verdade. Claro que essencialmente vão ter sobras, é inerente ao negócio, vão ficar cada vez menores, né? Porque é caro errar, e aí tem ferramentas, plataformas e muita inteligência para fazer a marca errar menos. Só que se ela não apostar, ela também nunca vai saber se ela deixou de vender e deixou de crescer. É inerente ao negócio, vai ser mais eficiente, mas existe a sobra. Então, é a primeira coisa que a gente ataca. Depois a gente estuda isso. Como foi a performance por categoria de produto, grade, cor, preço. Então, a gente tem esses dados, estuda junto com a marca e vê oportunidades. Então, muitas vezes, o nosso apetite, né, falando da demanda do consumidor, é maior do que a sobra de estoque da marca. Fala galera, João Risoléu aqui, esse é mais um YouModecast, o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Feliz 2025, nossa primeira gravação oficial em São Paulo, o lugar oficial do podcast, não é a segunda divisão lá de Floripa, então desculpem pelo nível ter baixado tanto, vocês terem que aguentar agora o Ale e o Sandro, mas a gente promete que aqui em São Paulo a gente vai continuar com o nível lá em cima. Então, começando mais um ano, com muito prazer, mais uma temporada, cheio de novidade, já compartilhando que com muito prazer a YouMode, o YouModecast, na verdade, foi aprovado na Lei Rouanet. Muito em breve a gente vai trazer novidades sobre isso, muitas iniciativas para compartilhar e pulverizar ainda mais esse conteúdo incrível com pessoas que estão escrevendo a história do mercado da moda. E hoje, com muito prazer, a gente recebe aqui a Poliana Wang. Acertei? Acertou. Golaço. Sim, Poliana Wang, ela é CCO da Privalia. Seja muito bem-vinda. E começa contando pra gente, por favor, Poliana, como é que você veio parar nesse mercado maluco e como é que é gerenciar e lidar com uma empresa aí com faturamento de 1 bi, cuidando da área comercial. Então, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter topado. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui hoje. Que bom que deu certo já nesse comecinho de ano. Bom, o que eu entendo de moda? Antes de Privalia eu não entendia nada. Mas há quase 13 anos, estou na companhia há pouco mais de... quase 13 anos, vamos lá, já virou o ano aqui. E aí, graças aos parceiros de moda desse mercado que é tão bacana, tão pulsante, tão generoso, acho que hoje dá para eu entender um pouquinho, compartilhar aqui. Mas o mais legal é saber que tem pista enquanto eu ainda estou aprendendo, né, sobre isso. Então, hoje eu estou como diretora comercial, CCO na Privalia, mas eu entrei 12 anos atrás como compradora, né, como legal. buyer. Então, anteriormente, eu vim de marketing online, de CX, de outros mercados. E aí, entrei na Privalia como buyer de calçados. Né? Primeiro ano comprando aí shoes. Passei em Franca, polo masculino, 2 meses. Depois fui conhecer o Sul, né, Rio Grande do Sul, trabalhar com feminino. E aí, abriu-se um outro mercado. Né? Primeiro uma questão... Mundo, né? Um outro mundo. E aí, muito bacana porque tem uma questão cultural, então a gente, às vezes, né, principalmente o paulista, a gente acha que o mundinho é limitado. E não, gente, o Brasil é muito grande, a cultura, ela é importante na produção, na venda, 7-1 aí todo dia. Mas foi muito bacana entender de calçado e a generosidade desse mercado de mostrar, olha, é assim, um calçado passa na mão de uma centena de pessoas, né, uma linha de produção maior do que o de um carro, por exemplo. Então, uma das primeiras fábricas que eu visitei me mostrou ali, a balancinha para cortar o couro, não tinha ainda o corte a laser, né? A questão do pesponto, o sapateiro. Então, foi muito bacana entender e mergulhar em produto. Então, tudo que eu sei de produto, tudo que eu aprendo é com as marcas parceiras.
Então, fiquei 1 ano em calçados. Depois disso, eu fui comprar acessórios. Então, bolsas, calçados, relógios, óculos, enfim, um outro segmento. Depois de 2 anos e meio comprando efetivamente, eu tive um convite e assumi uma gerência de categoria, né, na companhia. Então, fui gerenciar um grupo de categorias e aí vários outros mercados. E aí você entende a questão da complexidade de produzir antes, acertar, não, e aí é que a gente entra. Né? Então, trabalhando um pouco com coleções anteriores, mas entendendo ali, não, pera, você tem tecido, vamos empreender, depois tem algumas oportunidades, e a gente criou junto, e a gente, eu digo, porque com o tempo a relação com as marcas, com essas pessoas, muitas vezes o dono da fábrica, ou o criador da marca, ou um parceiro que você conheceu numa marca e depois de um tempo no mercado ele tá, né, num outro local e leva a gente junto, o que é bacana. Então, a gente começa a desenvolver e empreender coisas juntas, coisas malucas que testamos ali, olhamos o resultado e depois você vê ele aplicando no varejo, na loja física. Então, hoje eu tento ficar próxima, né? Depois de gerência de categoria, eu fiz umas coisas meio malucas na Privalha, passei até em logística reversa. Caraca. Fui para operações, complexo também, mas entendi um pouquinho de CD, de operação, warehouse, o que ajuda hoje. Até aqui, vou acelerar um pouco a história, depois volto quando você quiser. Mas hoje eu tenho uma equipe de 22 brand managers, e aí é um time que é responsável, troca ali o chapéu entre o lado comercial, de ir lá, prospectar a marca, desenvolver a relação, de negociar aquele saldo, ou gerar um estoque, depois troca o chapéu, chega em casa e fala, não, qual é o preço que eu vou vender isso no site? Volta, apresenta os resultados para a marca e volta para o planejamento. Então, legal. enquanto a marca muitas vezes está pensando no selim agora de inverno, talvez vendendo mães, planejando o inverno, fazendo pesquisa de 2026, a gente está trabalhando ali o saldo anterior, mas conectado em todo esse ciclo, né, de produção da marca, do fabricante. E aí, como eu tento me alimentar, já que eu tenho uma equipe, 5 gerentes de categoria, 22 brand managers aí à frente, pelo menos 3, 4 vezes por semana, estar com eles, acompanhar, ouvir as marcas, né? Então, eu ouço também o podcast, contei um pouquinho, para saber o que está acontecendo por aí, porque o negócio ele muda todo dia. Então, como eu fazia negócio 12 anos lá atrás, né, que ia até a marca, pegava um avião, um carro, dirigia, batia na porta da fábrica, não tinha WhatsApp, Waze, era outra coisa e foi ontem. Né? Hoje já é diferente, a gente falou de várias pessoas que uma indica a outra, né? Então, ouvir o que as marcas estão precisando, como a gente pode ser uma solução para esse parceiro. Então, eu sigo aprendendo aqui com moda e o que eu posso oferecer é a equipe, a Privalha, tudo que a gente tem à disposição para fazer com que as marcas, os parceiros, os fabricantes, a gente possa levar a oferta, informação de moda, produto para o consumidor final. Então, o que é muito bacana e acho que é o nosso diferencial e como, né, eu me encaixo aí nessa relação Privalha-marcas, a marca é a nossa cliente. Então, eu falo com o dono, com o fabricante, com a equipe dele, o gerente de vendas, quem está ali à frente, né? E a marca é o ativo da Privalha, é o nosso pilar, a razão de existir. As pessoas vêm procurando, né? Nós somos o destino dessa oferta. E unimos isso ao consumidor final, que através da nossa plataforma tem acesso a muitas marcas de desejo e às vezes uma primeira compra. Né? Então, enfim, é um ecossistema aí muito interessante que a gente pode oferecer para as marcas e para os consumidores, e eu e a equipe lá de aprendizes, né, sobre esse mercado. Sensacional. E, assim, eu vou pedir uma gentileza. Todo mundo conhece a Privalha, mas a Privalha tem um modelo de negócio que é muito disruptivo. Eu me lembro, né, eu acho que já são 15, 16 anos. Sim, esse é o 16º ano que a gente tem. Eu me lembro, assim, quando começou e tal, mas qual é o modelo de negócio, assim? Porque é altamente disruptivo, né? Dificilmente você vai achar um concorrente direto no Brasil, dado o modelo de negócio. Então, se pudessem dar contexto, como funciona o negócio da Privalha? Bacana. Vou contar até porque a gente tem alguns negócios aí mais novos, né, de 1 ano e nem todo mundo conhece ainda. Então, a essência da Privalha, a origem, a empresa foi fundada na Espanha e chegou no Brasil em 2008. Né? Então, a gente está aí no 16º ano de operação. Em 2016, a gente foi adquirido pela VP,
né, a antiga Van Privé, fez a unificação aí para VP, porque são 10 países e em alemão ou em francês o VP ficava melhor, o som. Então, a gente foi vendido para um grupo francês Que ano? que… Desculpa, Poliana. 2016. Legal. E a VP é precursora desse modelo de flash sales. Então, foi ela que inventou lá na França a ação de flash sales, de transformar o saldo. Então, o Jacques Antoine e o Julien Sorbach estudaram juntos, eram jobbers, saudistas, e decidiram levar isso para online. Então, fundaram a Van Privé e foi o primeiro unicórnio na França. Então, é um e-commerce gigantesco na Europa e principalmente na França, que é o nosso mercado número 1. Né? Então, a Privalha, inspirada por esse modelo, fundou a empresa na Espanha, depois levou para a Itália, teve outros mercados, veio aqui para o Brasil. Né? A Van Privé não tinha participação, a gente abriu operação no México e em 2016 a VP, para crescer, fez a aquisição da Privalha. Aqui a marca não é conhecida, porque a Privalha já estava aí no mercado operando há 8 anos e a gente continuou com a bandeira Privalha. Mas o que é bacana e a força do grupo é que a gente consegue antecipar um pouquinho do futuro, né? Olhando o que acontece na Europa, alguns mercados e até alguns negócios que a gente trouxe aí no último ano. Então, a gente se consolidou inicialmente com uma operação de outlet, né? Então, levando produtos de coleções passadas com grandes descontos de forma online para o consumidor, né? E antigamente era muito assim, eu sou do site da Privalha. Já não sei nem desde quando, muitos anos, que as pessoas associam a aplicativo. Então, minha filha, meus sobrinhos, não, é o aplicativo da Privalha. Caramba, então, que em um momento, a interessante. gente se viu, porque hoje, João, assim, a gente tem entre 93% e 94% do nosso tráfego via mobile. E aí, mobile não é browser, é aplicativo, download instalado. Quantos por cento? Desculpa. 94% nesse último Caraca. mês, 93% a gente fechou no ano passado. Nossa, é muito impactante isso. E muito lá atrás a gente já investia. Então, eu entrei em 2012 na companhia, tinha versões assim para Windows Phone, BlackBerry, né? Então, não era só iOS e Android, como é hoje. Mega inclusivo. E tem a questão do stickiness também, porque diferente de um outlet permanente, a gente trabalha com campanhas em flash sales. Então, se você entrar hoje, você vai ver de 10 a 15 marcas novas lançando campanha, que é uma loja temporária ali da marca, que vai ficar aberta em média por uma semana. Trabalha Amanhã… com um gatilho de escassez na veia. Exatamente. Sensacional. Então, você não sabe o que vai ter amanhã no site. E aí você vê, determinada marca, Nike, Hering, na Privalha com super desconto, deixa eu olhar para ver. Então, a navegação era muito marca, eu tenho desejo, deixa eu ver o produto que tem. E nessa escassez, você tem uma limitação de quantidade de produtos, modelos, referências, grade. Né? Então, no calçado feminino, 36 ou 37 vai esgotar primeiro. Né? No vestuário, um M, provavelmente. Então, essa escassez é o que dá ali esse stickiness do negócio e faz as pessoas hoje baixarem o aplicativo. Né? Antigamente, ali, 2013, 2014, quando as campanhas abriam 7 da manhã, tinha que colocar despertador. E a gente tem os heavy buyers, né? Os brand lovers ali, porque no fim eles são fãs daquela marca e só tem na Privalha esse desconto, é lá que eu vou achar. Então, no final de semana, a gente colocava, eu antes de entrar na Privalha, vai entrar chute, espera, eu preciso colocar o despertador 7 da manhã, senão eu não vou conseguir aquele produto. Então, até o ano passado, né, a gente operou exclusivamente aqui no Brasil com flash sales, então campanhas, com modelo de outlet, levando para o consumidor final. E o que a VP já tinha anos anteriores, e muito porque a gente tem uma obsessão por dados, né? E olhando que não só dados de BI, né, de quant, mas também qualitativos. Então, a gente estuda, oferece para alguma das nossas marcas parceiras uma pesquisa com os nossos consumidores. Então, por exemplo, você comprou na Privalha, recebeu lá seu pacotinho. Tá fresco, na sua memória a experiência de compra, a gente manda uma pesquisa e convida você a dispor ali de 10, 15 minutos do seu tempo e contar como foi sua experiência de compra com a Privalha e com a marca. E aí, nessas pesquisas, que a gente estrutura e leva para a marca ali como um brand value, a gente viu que, em média, entre 60% e 65% das pessoas dizem, depois que eu comprei na campanha da Privalha, sim, com desconto em outlet, aumenta a minha propensão, o meu interesse em comprar da marca no full price. É aí que tá a sacada, né? Então, eu não tô canibalizando o mercado. Eu tenho interesse em comprar e pagar o preço cheio. Então eu tenho um cliente que gosta da navegação do aplicativo da Privalha, já tem o app baixado, então ele, né, já tem familiaridade com o digital, é um público AB e ele tá disposto a comprar de novo da marca. Às vezes, isso fica perdido, esse tráfego por aí.
Mudou muito pós-pandemia, né? Onde as marcas ofereceram e-commerce, aplicativo, programa de fidelidade, enfim. Mas antes da pandemia, eles ficavam perdidos aí nesse oceano do digital. Muitas vezes sem ter o atacado próximo numa loja multimarca, né? Ou sem ter uma loja física, ou saber ali o destino. E estava propenso e gosta da navegação da Privalha. A gente tem um comportamento que o consumidor desliza o dedo ali. É muito prático. Como se estivesse numa rede social, né? Então, guardamos isso por um tempo, tá, o que faremos? E aí a VP já tinha um modelo de 3P, lançado há algum tempo, esperamos a pandemia, estudamos, e a gente lançou no ano passado, né, um dos novos negócios, que é o nosso Brands Place. Por que Brands Place? Porque a gente é focado na marca, então é brand-centric. Então, você não vai achar lá um seller. Então, esse produto, sei lá, este microfone, eu não tenho vendedor A, B, C. Eu tenho um fabricante oficial. Se ele não estiver no Brasil, quem é o distribuidor? Quem é o licenciado? Quem tem a licença de vender? Né? Então, a gente fala com a marca oficial, pluga a loja e passamos a oferecer desde o ano passado. Então, além das campanhas em outlet, a loja oficial da marca, na nossa aba lojas ali. Então, é um negócio complementar. Já que antes eu atuava só quando a marca estava ofertando a partir de 50%, 60% de desconto, agora eu posso trabalhar com lançamento. Então, aquele consumidor que procurava, deixa eu ver, Nike, se tem uma chuteira. Não, pera, agora eu tenho a oportunidade de ver se eu tenho um produto para este final de semana, para um vestido para festa daqui a 2 dias, né? Presenteável para o Natal. Então, esse é um serviço adicional que tem total complemento com o que a gente já oferece, né? Então, a gente é mais relevante para a marca, que já gosta de negociar com a gente, com o nosso jeito, com a nossa equipe, com os dados que a gente oferece. Para o consumidor que já gosta e confia, né? Acostumado com a experiência e tal. A experiência de compra, a navegação, atendimento, uma série de fatores. Então, a gente lançou o Brands Place, né? Já tem aí 1 ano. E a gente lançou também, por conta desse comportamento de navegação do nosso consumidor, de deslizar o dedo ali entre uma rede social ou uma mídia, porque ele entra na Privalha propenso a comprar. Não é que você está navegando numa rede social e apareceu um anúncio, talvez inoportuno, atrapalhando ali a sua atualização, né, do seu feed, dos seus amigos, de notícia. Não, ele entrou na Privalha. Domingo, isso é um dado interessante, um dos maiores dias, nosso maior dia de venda, normalmente de conversão, é o domingo. E aí muitos e-commerces, né, normalmente segunda, terça e quarta. A gente tem uma visitação muito alta. Na segunda, uma média de 600 mil visitas todos os dias, mas no domingo de maior conversão. Então, não sei se era o tédio da tarde, pós-almoço, né, aqueles programas de domingo, mas as pessoas entram e ficam lá querendo comprar alguma coisa. Então, também para impulsionar isso, então, tanto o 1P, né, que a gente tem em outlet, quanto o Brands Place no nosso 3P, a gente tem viagens também que combinam lifestyle e talvez até advertisement on out. A gente lançou uma vertical de retail media também no ano passado, Privalha Ads, né? Então, não só talvez para posicionar melhor a loja ou a campanha de uma marca, mas com outras ações, que incluem e-mail, CRM, social, pesquisas. Então, é muito legal depois de 16 anos de Privalha e 12 que eu tenho na companhia, quase 13, ver negócios novos no último ano, né? Porque isso é como se tivessem 2 startups, 2 labs lá dentro. Intraempreendedores na veia ali, né? Você Exatamente. precisa ter... E construindo junto com as marcas. Porque inicialmente a gente falou, não, no primeiro ano vão ser ali 100, 150 marcas. A gente quer entregar o mesmo padrão, que é difícil, né? De ir lá, pegar o carro, apresentar o pós-campanha, voltar. E a gente gosta do presencial, o digital tá aí, Deus abençoe a tecnologia, é maravilhoso. Mas a gente gosta de ir até a marca pelo ponto que eu falei. Ver a linha de produção. Então no começo eu via que faltava sapateiro. Continua faltando, então a fábrica ela muda, né? Falta a costureira, mão de obra, então a gente tem que estar lá porque essa dor, às vezes, essa necessidade é uma oportunidade pra gente. Com certeza. De negócio. Então, esses novos negócios é muito legal, porque tem, além de trilha de carreira para nossa equipe, o intraempreendedorismo, mas conversando com as marcas, estando na rua, trocando o chapéu ali de vendedor, comprador. Resolvendo dor no final do dia, se é brand-centric, no final do dia é menos sobre o modelo de negócio e mais sobre as dores que ele tem, as adaptações que você precisa fazer no teu para suprir. Porque eu acho que o maior desafio é conseguir o que vocês já têm, que é esse volume de acessos gigantesco no app próprio, que você consegue ter demandas ativas pelo seu app próprio. Sim. E dali, a partir daí, você cria mais mecanismos para ganhar mais tempo de tela, né?
mais uma vez, o mais difícil é fazer o cara usar. Se ele já está usando, como é que faz para ficar mais tempo e aumentar a receita com o mesmo cliente? É isso, e ser mais relevante para o consumidor, porque, no fim, e é muito legal porque é um tráfego orgânico. Nosso investimento em marketing é pequeno, né? A gente não investe em mídia paga. E aí as marcas falam, mas como não? Conta o segredo do sucesso, né? São as marcas. Porque no Brands Place a gente já tem mais de 200 lojas e em Privalia são 600 marcas parceiras, ativas. Né? Então, você tem lá todos os dias o desafio da gente oferecer, então, moda feminina, masculina, para casa, compor aí o lifestyle. A gente está postando em novas categorias. Hoje subiu a vertical de beauty no site, então beleza. Que incrível. É novidade, um segmento que a gente está postando para esse ano. Gastronomia, porque na Europa isso é muito forte, e a questão do vinho, ou até dos mocktails agora, né, lançando mais forte aí no Brasil. Então, a gente está postando em algumas novas categorias de crescimento para completar, né, tudo que é relevante para esse consumidor, tudo que compõe pode estar na casa dele. Claro, fashion, por texto, calçados tem maior peso, mas home decor é muito grande, essas novas viagens têm muita relevância. Então, é um destino onde as pessoas gostam de passar um tempo na Privalia, o consumidor, e poxa, já que eu atendi a marca só no final da cadeia, e a gente tem uma relação tão boa, e um consumidor propenso a comprar, como eu posso ser mais relevante para a marca no início do ciclo? Então, a gente já fez até lançamento em Privalia, e tem umas outras iniciativas que a gente tem. Aí deixa o pessoal tudo maluco lá dentro de casa, meu CFO, diretor de operações. Tava numa agenda Novidade o tempo inteiro. Primeiro a gente cresce, empreende, aí a gente volta rapidamente e organiza. Às vezes não tão rapidamente, mas o negócio tá de pé, tá gerando receita e a gente consegue convencer. Já é relevante para a marca, falou, a marca, o cliente, ele quer, então vamos dar um jeito de fazer. Esse é até um ponto curioso, assim, Pauline. Se eu falar besteira, me corrige, por favor. Eu adoro afirmar as coisas, porque aí, se eu tô errado, você já me corrige, eu aprendo. Mas eu tinha a impressão de que o grande modelo de negócio da Privalia era lidar com as sobras da coleção, que não deixa de ser um erro de planejamento da coleção, das marcas. Só que de uns anos para cá, eu passei a perceber que muitas marcas têm em seu planejamento já um espacinho reservado para a Privalia. Sim. Não só aquilo que de fato tende a ser o outlet, mas já pensar que a Privalia já tem um consumidor acostumado a consumir daquela marca e, portanto, passou a ser estratégico comercialmente para a marca também. Isso procede ou, enfim? Sim, é verdade. Claro que, essencialmente, vão ter sobras, é inerente ao negócio. Vão ficar cada vez menores, né? Porque é caro errar. E aí tem ferramentas, plataformas e muita inteligência para fazer a marca errar menos. Só que, se ela não apostar, ela também nunca vai saber se ela deixou de vender e deixou de crescer. Então, é inerente ao negócio. Vai ser mais eficiente, mas existe a sobra. Então, é a primeira coisa que a gente ataca. Depois a gente estuda isso. Como foi a performance por categoria de produto, grade, cor, preço, né? Então, a gente tem esses dados, estuda junto com a marca e vê oportunidades. Então, muitas vezes, o nosso apetite, né, falando da demanda do consumidor, é maior do que a sobra de estoque da marca. E aí, como que a gente cresce? Depois que, né, o comercial lá da marca, o nosso parceiro, viu que o resultado é bacana e que traz um novo consumidor para ele. Então, além dele rentabilizar aquele estoque, ele também está atraindo um novo consumidor a partir do outlet, mas que vai evoluir, né, aí ao longo da carreira, da vida, e vai pagar o preço cheio. Então, como alimentar esse negócio? E aí a gente achou algumas oportunidades e ainda estamos encontrando aí ao longo dos anos, mas, por exemplo, uma produção made for outlet. Né? Então, olhar tecido que está parado. Poxa, o branco vai ficar amarelo. É dinheiro parado. Né? Então, tem as baixas de produção. Em calçado, onde eu comecei, tinha ali aquela baixa em maio, junho, dezembro e janeiro. Dependendo da fábrica, ele cobre isso com exportações. Mas, você tem, então, um avião que precisa manter ali voando. E você tem uma barriga de produção, custos para pagar 13º, reajuste salarial pesado. Estratégico, né? Então, entra a Privalia. Eu tenho matéria-prima. Então, tem a possibilidade de aproveitar. Aviamentos. Né, que são coisas caras. E aí, a gente consegue desenvolver, tanto rodar a produção de best-sellers, quanto, às vezes, adaptar um produto. Não, então essa estampa ela é muito bacana. Foi feito uma parte de cima, uma blusa. Mas o produto que a gente mais vende é vestido. Vamos pegar, então, um outro formato de um vestido e desenvolver? Né? Então, aí a gente cria hoje famílias, coleções. Sensacional. Fora isso, então a gente começou fazendo esse aproveitamento de matéria-prima, barriga de produção, aí evolução disso. Não. E se você compra China, né, você não traz em quantidades pequenas, ou mesmo na indústria. Eu rodo no mínimo 1000 peças.
Às vezes tá lá no showroom, né, os compradores do varejo no geral, ou mesmo de atacado, colocando a argolinha, escolhendo a peça. Mas aquilo caiu, né, não fechou ali um mínimo. Pera, deixa eu ver, eu posso entrar e complementar esse produto. Então você ganha na escala, o seu custo você garante em PCP, ou seja, em importação. Então a Privalha entra complementando um pouco. Pode ser que não sobre, porque você vai ter uma pronta entrega, né? Vai cobrir algum cliente, mas se sobrar, eu sou o seu colchão de segurança. Faz muito Então, sentido. a gente entra 2 anos antes com algumas marcas nessa garantia. E aí, lá da marca, né? Nossa razão de existir, todo mundo fica feliz. O comercial fica feliz, o diretor de produção fica feliz, o CFO, que às vezes não é muito fácil de agradar, o financeiro fica feliz, o dono, e aí as relações elas se mantêm, né? Porque tá ali no orçamento, Privalha numa linha especial, que tem que crescer ano contra ano. E trazendo novos clientes. Então, no final, isso é muito bacana e a gente vai construindo um pouco. O que mais você tem de interesse? É divulgar um novo produto? Uma tecnologia? Deixa eu contar isso para nossa base. Aí a gente desenvolve selos de comunicação, faz vídeo, mostra o produto. Enfim, a gente gosta de construir junto. Já tem um modelo consagrado, sensacional. E eu fico imaginando, Poliana, assim, lidar com planejamento em moda, como você disse, é inerente a errar. A única certeza que a gente tem que a gente vai errar, a gente só não sabe quando e quanto. Eu fico imaginando no caso de vocês, deve ser mais complexo ainda planejar, porque se o seu core é o que vai sobrar da marca, eu imagino que ela não deve ter uma gestão tão certinha daquilo que ela te passa para aquilo que de fato chega para você, né? Deve ter uma distância ali. Sim. Como que vocês lidam nessa relação entre o planejamento e o que o comercial vai executar? Porque, pô, né, deve ser complexo planejar e mais ainda conseguir executar esse planejamento. Como é que vocês lidam com isso? É uma montanha-russa. Hoje a gente usa muito histórico, mas no começo era difícil. Eu ia lá, oi João, vim aqui, peguei um carro, um avião, vim aqui, vamos tomar um café, fazer negócio, ó, vamos negociar aqui 20 mil peças, X% de desconto, tá tudo certo. Tá bom, um mês depois, chega o final, tem 1/3 daquilo. Não põe uma campanha no ar que a gente faz. Então, claro, pela força que a gente tem em relevância para os parceiros, existe o compromisso, então a palavra é a primeira coisa, né? Saber que aquilo está acordado, mas a gente tem ali o histórico. Então, neste segmento, ou este parceiro, esta marca, então, né, com 16 anos aí de dados, campanhas, a gente tem muito histórico para dizer, não, então normalmente tem ali uma quebra de uns 10% entre o que a gente planejou e fez. Porque a gente começa a desenhar o nosso calendário, tirando, né, o planejamento, o pipeline, o budget, mas a gente trabalha M+3. Então, agora a gente está ali no março, já contando um pós-carnaval, e isso também tem essa sazonalidade, né? Quando o carnaval é em fevereiro, a gente já começa a receber oferta forte de beachwear em seguida. Então, agora vai ser em março, vai adiar um pouco, temos que planejar. Tá bom, vamos considerar isso. Tem a questão meteorológica também, o inverno não aconteceu no ano passado, isso está deixando, né, nossos parceiros aí malucos, mas é muito mais essa aposta. Então, a gente planejou, desenhou um março, que é um híbrido entre um pouco do o sale de verão, mas eu tenho oportunidade já de vender inverno, se eu já fiz a produção, eu vou ter algumas coisas, tem parceiros que importaram, então a gente fez um calendário ali perfeito, com 400, 500 campanhas, vou falar de flash sales especialmente. O que acontece? Aí a gente fez o S&OP, estava em reunião de S&OP antes de vir para cá, para contratar e capacitar o warehouse, nosso centro de distribuição, porque eu ainda tenho que dizer quanto vai vender de cada uma das categorias para não atrapalhar o nosso custo. A gente também tem esse planejamento. Nossa área de produção. O que eles vão receber para a fotografia? O que vai passar pela nossa inteligência artificial que vai descrever? O que vai entrar? Tem cache de modelo ou não? Então, a gente tem que acertar tudo isso. A gente erra muito. Mas a gente usa um histórico. Então é 30% aqui. Vamos aplicar. Previsão estatística, com conhecimento das pessoas. O que meu time que está na rua está falando ali, o que ele imagina, se ele se compromete com certeza ou não. Mas o histórico ele é muito importante para a gente, entre mês, sazonalidade, categoria de produto, Marca. Histórico de marca, né? E por mais que a marca fale, não, mas tem uma pessoa nova ali, que ela disse que é isso. A gente fala, não, ela está dizendo, mas eu tenho esse histórico. Então vamos ponderar. E a gente vai atualizando isso o tempo todo. Então, uma grande parte a gente aplica estatística, inteligência artificial, uma série de coisas. Acho que isso tem uma grande revolução ainda. Mas são pessoas planejando e a gente ponderando entre áreas, né? Então, a equipe
de planejamento diz um ponto, planejamento comercial, vem o time comercial, compradores, produto dizem outro, vem operações, a gente pondera tudo Compõe isso isso tudo e tem um consenso. e faz a Para mágica acontecer. minimizar e levar aquele erro que já foi 50%, estatística diz que é 30%, tentar suavizar em torno de 10%, que é o que a gente consegue navegar. Sensacional. E você falou de alguns processos de IA. Uhum. Isso é bem legal. E você também falou na mesma frase que vocês são muito focados em dados, né? Sim. Praticamente quase que data-drivens, assim, né? Qual que é a relação, assim? Como é que foi a jornada de começar a trabalhar com dados, começar a transformar esse dado em informação e agora começar a tatear IA? Como é que foi esse processo? Como é que está sendo esse processo para vocês? Bom, de início, a gente... Muito Excel, né? De baixar dados do sistema. Santo Excel. Excel, Google Planilhas, enfim, só muda a ferramenta, mas a função ali é a mesma. Então, mas essa obsessão de, eu fiz uma campanha, deixa eu estudar o que aconteceu. Então, seja no Excel, na velha e boa tabela dinâmica, entender um pouco, levar para a marca, ver se aquilo que a gente tinha entendido faz sentido, conversa e compartilhar. Então, tem uma jornada muito interessante. Muitas marcas falam, permaneço fazendo campanha com vocês porque vocês dividem o pós-campanha. A gente tem um pós-mortem, que hoje sim, é um BI, a gente aperta um botão e ele gera com dados, gráficos, muito maravilhoso, mas a gente compartilha. Muita gente tem isso no digital, mas não leva para as marcas. A gente divide com o objetivo de fazer a próxima campanha melhor. Evoluir juntos. E ainda mais quando a gente entra em produção, como é que eu vou entender a grade daquela categoria de produto que a regata do menino é diferente do vestido, do conjunto da menina, né? Então a gente sabe, só que inicialmente eu tinha um estoque limitado pela oferta. Na hora em que eu vou escalar isso numa produção, eu tenho que confirmar com a marca, né? Então a marca entende muito se senta o time de estilo do sell-in, mas e a informação do sell-out, né, que o varejo não leva para ela de volta. Então, é uma das grandes dores da É uma marca. das dores. E as marcas hoje têm, um e-commerce, alguma coisa, mas é muito pequeno ainda. Ou quando você fala de Brasil, e aí você vai cruzar o atacado, né? Que é uma outra coisa. Com o time do dígito, com a Privalha, aí, como eu falei, onde a gente planeja, a gente pondera isso e tenta ali acertar. Então, assim, a mecânica, o objetivo e a essência não mudou. O que mudaram foram as ferramentas. Inicialmente, catar muito milho ali no Excel, né? E a gente desenvolveu, como companhia, essas ferramentas a gente automatizou, né? Então, em MicroStrategy, Power BI, alguns dashes já há muito tempo. Então, a gente divide isso numa apresentação rica com as marcas. Já aconteceu de apresentar para algumas e ter mais de 100 pessoas para ver uma apresentação de pós-campanha. Sensacional. Que passa por vários indicadores, a gente falando, a gente tem que construir isso aqui. E com prazer a gente troca, né, isso como benchmarking com as marcas parceiras. Também abrir dados de marketing, o que a gente fez, CRM, toda essa inteligência que a gente estava colocando. Até... tem muita gente, muitos processos no meio do caminho, né? Então, hoje, a gente continua levando o mesmo tipo de material para a marca. Claro, ele é mais rico, tem mais detalhes, mas quando a gente fala de inteligência artificial, porque a gente está vivendo, né, essa revolução, acho que quando eu comecei a trabalhar com marketing online depois na Privalha, era internet, ali novidade, e-commerce, era isso. Então, agora, em inteligência artificial é tanta coisa que eu falo, primeira coisa, eu tenho que testar. Então, a gente fez um combinado até em Comex, isso com os meus pares, falando a gente precisa de tempo, de algum ócio para navegar. Então, um pouco antes a gente estava falando de ferramenta, quero testar o que você estava conversando ali, porque é ser curioso, experimentar. Então, o que a gente implementou no negócio de fato que dá para consumidores, marcas, você perceber? Então, no ano passado, a gente começou a fazer a nossa descrição de produtos de forma automatizada, então tem inteligência artificial descrevendo e dizendo, olha, isso aqui tem X% de algodão, poliéster, determinado tecido, e acertando mais de 80% na descrição dos produtos, né? Então, em todas as categorias. Então, no calçado, uma composição ali, se é camurça, se é couro, né? Então, o tecido sintético, então você não pode dizer é couro, é sintético, como colocar, mas vai aprendendo numa velocidade impressionante. Então a gente usa muito na nossa produção para descrição de produtos e a gente não usa só para Privalha, para algumas marcas a gente fornece. Que legal. A gente abre a nossa Digital Factory, nossos estúdios de descrição e aí tem tido algumas trocas. Isso inclusive virou um produto. A gente tem na nossa vitrine um projeto grande com a Adobe, né, Target, onde a gente personaliza a vitrine. Então, a sua vitrine, João, é diferente da minha. Por usuários. Por comportamento. Então, a gente adaptou o e-mail, o nosso daily, a vitrine, porque você
não é só o seu perfil, pode ser o seu momento. Então você se mudou, tá montando uma casa, talvez você passe um tempo ali focado. Não, você vai ter filho, né? Então, pera, enxoval. Não, volta às aulas, você tá olhando um produto. Então, por um tempo, o comportamento muda. E esse usuário vai evoluindo com a gente. Então, hoje, a relevância dessas campanhas, a gente tem, entre lojas e campanhas no ar, mais de 150 banners ali para exibir. Como que eu ordeno para levar o que é mais relevante e trazer a conversão para você? Então, isso é personalizado, o e-mail, o push, toda a nossa comunicação. No nosso atendimento, saque também, a gente implementou um chatbot mais humanizado. Isso também, acho que é o que mais está aprendendo, né, e a gente acompanhando, e nós testamos. Então, os priválios que a gente fala ali, não só diretoria, eu passo para o meu time, testa, olha, dá feedback para a gente. Então, no ano passado, a parte de atendimento com um tom mais humanizado, para não ser aquele chat... deixa eu apertar o 9 para falar com o atendente logo. Então, isso está em adaptação, mas foi implementado. E a vitrine personalizada. Produção a gente já tinha feito ali entre 23 e 24. E para esse ano a gente está bem curioso, pesquisando aí outras coisas. O que mais dá para a gente fazer? Né? Muito em eficiência também, olhando para os nossos times, para as nossas equipes. Como a gente pode se livrar de Excel, BI, entre outras trabalho coisas. repetitivo, né? Para várias apresentações. Então, a gente tem eficiência de equipe. Né? Eu tenho testado ali, ajusta para mim esse texto. Esse roteiro que tem ali. Essa apresentação. Então, jogar alguns textos e levar a equipe a esse intraempreendedorismo, como você falou. Faz muito sentido. Né? Então, que processo pode ser feito? Outro dia tinha um processo de produção que era checar umas imagens. Eu falei, gente, IA não faz isso? Vamos testar aqui. Né? Coisas, eu falei, minha filha está fazendo a apresentação. Não é possível que a gente também não possa fazer aqui. Então, estamos num processo agora de, tá bom, já implementamos, fechando o ano, no planejamento estratégico dos próximos, o que a gente vai colocar? Então, a gente está curioso, querendo saber mais, ouvindo as marcas, o que eles estão fazendo para eficiência de estoque. Então, estamos num momento de discovery. Sensacional. Mas muito animada para isso, sabe? Conversando contigo hoje, falando com as marcas, com uma pressa, tentando manter a tranquilidade, essa curiosidade, mas com a ansiedade do o que tem por vir e que a gente precisa descobrir isso logo. Faz muito sentido. E eu acho que o maior desafio, quando você fala de IA, é ter consciência que a performance da IA é consequência de uma boa estruturação de dados, né? E saber que a IA, ela não vai acertar tudo de primeira. Você também, como com um filho, você precisa ter paciência de capacitar, treinar, dar contexto. E tem muita IA para várias finalidades. E a real, uma coisa que a gente falou com a Cláudia Moraes aqui, que, enfim, tem várias tecnologias da NASA, mas no final do dia tem que ter um propósito muito claro e saber qual ponteiro você quer mexer. Uhum. Então, se você colocou na produção, quanto que você conseguiu otimizar? Quantas descrições você fazia por dia? Quantas você passa a fazer? Quanto que você aumentou a taxa de conversão a partir do momento que você... E o quanto que aumentando ou diminuindo essa taxa de conversão retroalimenta esse modelo, né? E tem um ponto importante aí, que é fazer melhor do que a gente faz, seja porque descreveu não só o material, mas algum atributo que pode ser até comercial, e ajuda até em devolução, em reduzir a nossa taxa de devolução, porque está mais bem detalhado, né? Ou porque a foto tem algum nível de detalhe. Então, tem outros ganhos além da eficiência. Você fazer até melhor expectativa com o cliente. Exatamente. E aí, nessa fase de discovery que a gente tem agora, o que a gente está incentivando as equipes e se desafiando é fazer as perguntas certas. A gente está o tempo todo na gestão, né, perguntando, o que você faz, aquilo. Então, as pessoas estão treinadas para responder, né, tentar responder. Mas a gente não é muito ensinado a perguntar. Então, neste momento, né, de descoberta ali, a gente tem que aprender a perguntar direito, refinar a pergunta. Então, tem sido um exercício interessante que puxa outras coisas para o negócio. Faz muito sentido. E até recentemente, o próprio ChatGPT, que eu acho que é o mais popular que a galera usa, lançou um esquema de projetos. Você chegou a ver? Não. Então, do tipo assim, óbvio que quando você está ali no ChatGPT, tem a thread, que é aquele, vamos dizer, ali do lado esquerdo tem a apinha, que você clica e tem uma thread ali do seu contexto, daquela conversa específica. Só que vai passando o tempo... O GPT ele consegue armazenar até um determinado volume de thread, daquilo para trás ele começa a perder. E agora nesse esquema de projeto você pode subir uma série de materiais que sempre serão
o contexto base para qualquer informação ou pergunta que você vier a fazer. Então, o que a gente está fazendo como teste que está sendo incrível? A gente está trabalhando na YouMode justamente por conta dessa questão pela paixão, pela inovação. Às vezes a gente perde de foco. Para que você está contratando isso? Qual que é a finalidade? Então a gente está trabalhando com um modelo de OKR que qualquer contrato que a gente feche com o cliente, obrigatoriamente, primeiro passo que a gente faz é definir a KR que vai caracterizar sucesso ou fracasso. E aí a gente foi criando um cardápio de KRs versus dores versus soluções que a gente entrega para suportar aquela KR. E a gente foi montando esse cardápio e alimentando nesse projeto. As últimas que a gente fez foi do tipo assim, ó, eu tenho essa marca com esse modelo de negócio que tem essas dores. Sobe isso para o projeto, ele cospe de volta o plano do cliente de acordo com esse aprendizado que a gente tem de 5 anos. Então, são coisinhas, né? A gente está falando assim do dia a dia que por mais competente que nós sejamos, cara, não dá tempo de processar tanta informação e o sucesso e o fracasso deixam um rastro. Se você consegue organizar isso direitinho, isso retroalimenta e vale ouro, né? Enfim, parece super simples o que a gente está falando, mas quantas empresas que você conhece que, né, tem esse carinho com o dado, enfim, esse afinco por essa sede por IA. Pô, sensacional. Não, e é uma coisa que tem se falado muito desde o ano passado, a gente ouve, NRF, um monte de coisas, as pessoas vão para ouvir, mas ninguém entendeu ainda muito como utilizar. Aplicação real, a aplicação. Né? E aí, tá bom, antes de você talvez ter uma ferramenta, tenha contato. Você tem no seu telefone, né? Você tem no Google, você tem no seu e-mail, tá aí à disposição. Então, uma das formas que você falou, até me puxou um gancho que hoje eu tava falando com uma gerente da minha equipe, eu falei, a gente tem um JPP para fazer. Vamos tentar fazer no chat GPT? Tela azul, assim. Né? Eu falei, não, então vamos pensar assim, assado, experimenta, depois você me dá o quê? Desculpa a ignorância. Um planejamento do ano. Legal. Né? Então, para um business plan em conjunto que a gente faz com a marca. Então, normalmente, claro, a gente tem um budget, mas eu não posso amar sozinho, eu preciso que a marca esteja embarcada comigo. Então, na hora em que a gente vai fazer esse planejamento, então no ano a gente vai vender X milhões de reais, vender tantas peças, com esse calendário, e a gente vai atualizar. Eu sei que vai ser diferente, mas a gente tem que ter um plano, né, para as equipes se programarem, se vai ter produção ou não. Falei, então vamos tentar, coloca o histórico do último ano, fala que nesse ano você quer crescer X%, vamos ver o que sai e o que precisa. E ver o que mais você gostaria de fazer. Então amanhã eu vou ter o retorno disso e ver. Nossa, nós podemos trocar bastante sobre isso, Poliana. A gente, até a Van, que eu estava comentando antes do episódio, que erra mais nome que eu agora no podcast... A Van, mega especialista em planejamento, tá com a gente já há 2 anos. E a gente vem provocando algumas das nossas soluções que tem alguma base de... É porque hoje em dia você chama qualquer coisa de IA. Mas existem várias análises estatísticas que você consegue, a partir delas, também tomar certas decisões que não necessariamente se depende de IA. Mas a gente começou a provocar alguns modelos nossos fazendo esse teste que você falou. Cara, tá aqui um contexto, tá aqui um histórico, tá aqui algumas premissas que eu quero a mais ou a menos em relação ao ano passado, me traz caminhos e, cara, ela já está trazendo essa informação, assim, é incrível. Não, e é um primeiro filtro muito bom, que você, sabe, dos primórdios que eu te falei aqui da era pré-histórica, 12 anos atrás, a gente fazendo a tabela dinâmica, tudo isso já foi feito em segundos, né? Já veio ali com alguma análise, você vai olhar e vai pensar em cima daquilo. Você não vai perder tempo fazendo. Então, é tempo que a gente está ganhando. Tempo é vida para as pessoas, né? Que sobra mais para ouvir, para fazer as perguntas certas. Então, eu tô muito animada para esse ano, falando de IA, querendo fuçar, conversar com as pessoas, contigo, com a Van, como você já quer conhecer. Pra gente ver, tá bom, e a indústria, o que tá fazendo? É uma coisa, né? Pensando planta, fábrica. E o pessoal que tá comprando produto. E a tendência, né? Pesquisa totalmente diferente. A forma que a gente consome informação é diferente. Então, ansiosa para ver isso, e do que a gente tem aplicado, né? É com muito prazer que a gente quer compartilhar também, porque... Como eu falei que o sucesso da Privale, o meu, depende do crescimento das marcas, eu quero mais é que elas cresçam e que elas acertem, não tem problema nenhum. Se não sobrar estoque, a gente vai arrumar outras alternativas. A gente vai importar, a gente vai desenvolver, vai impulsionar o Brands Place. Então, para ser o destino preferido do consumidor ser mais relevante para ele, eu preciso ser para a marca. Então, isso tudo vai se retroalimentando. Faz todo sentido. Então, network do bem, que se retroalimenta, né? E, Poliana, me conta uma coisa, assim, o que você enxerga
você tem contato com várias marcas, né? Você falou que você tem cerca de 600 parceiros que não necessariamente estão todos vendendo simultaneamente, mas Sim. que você tem ali em perspectiva. E eu imagino, até por conhecer muitas marcas, que cada um tem os seus próprios desafios, cada um tem a sua forma de trabalhar. Qual que é o seu maior desafio em lidar com tanta marca de mercados diferentes e muitas vezes elas atuam no mesmo segmento, a mesma categoria e são dois animais diferentes em termos de atuação, em termos de... Enfim, quais são os maiores desafios nesse tratamento com as marcas? Tem muitas coisas que são semelhantes, então tem sido, né, meio da Privalha aí no último ano, transferir o conhecimento que está nas pessoas, as relações que a gente tem, o histórico que a gente tem, para quem está chegando. Né? Então tem gente que deixa a companhia, tem gente que a gente promove, evolui, eu né, sou esse caso. Então como você passa todo aquele conhecimento que você tem, seus arquivos em Excel, o que está na sua cabeça, você faz um download para outra pessoa que chega nesse mercado. Então eu tenho uma equipe que é bem interessante porque é multidisciplinar, é heterogênea pra caramba. Gente que veio de programas de trainee, de varejista, gente que era gerente de loja, gente de produto, gente de outros mercados, de área comercial. Então é um misto. Né? Quando chega na marca, ele fala, não, pera, é isso ou é aquilo? Eu falei, não, é isso, mais isso, mais isso. Você vai planejar, você vai comprar, você vai precificar, você vai responder pelo sell-in e pelo sell-out. No fim do dia, o nosso comprador ali, o nosso brand manager, ele administra um faturamento, uma relação com a marca que é maior que muitas empresas, maior do que algumas marcas que a gente atende, sabe? Sem arrogância, mas assim, é que a gente atende no atacado, marcas pequenas, marcas gigantescas, quando ele empilha, o negócio às vezes é muito grande. Né? Então, como fazer com que aquela pessoa que está ali sentada há 3, 4 anos, que não vai ficar naquela cadeira para sempre, ela vai evoluir na carreira, faça a transição sem fricção para a marca, porque a marca também é apegada na pessoa, nessa relação. Eu vi isso um pouco, porque eu passei, antes de assumir a diretoria, antes de ir lá para a logística reversa, 3 anos e meio numa gestão do infantil, né, como category manager do infantil. Aí eu saí por 2 anos, e aí como diretora comercial voltei a encontrar as marcas. Poxa, que bom que você voltou. Então, é muito relacional. Porque a gente fala muito com quem fundou, quem está na segunda geração, em sucessão, com os donos das marcas. E aí, e essa relação? E esse histórico que tem? Então, um dos maiores desafios que a gente tem, putz, o Brasil é muito grande, são muitas marcas, é estar presente, visitar todo mundo. Então, garantir que, no último mês você falou com essa marca, e as marcas que eu falei. Então, porque senão a gente está perdendo a oportunidade de negócio. Passou. Né? Então, o que dói muitas vezes, eu chego e encontro alguém que eu não via há 3, 4 meses, e eu não tô sabendo de alguma coisa, uma novidade da marca. Então, esse conhecimento que está nas pessoas, transitar essas informações. Então, o que as marcas estão fazendo de novo? Na indústria, no lançamento, na coleção. Então, eu não consigo estar, e não tenho que estar, mas fazer essa informação circular. Então, muito do que a gente tenta, o que eu tento na área é ter, rotinas. Eu vou ter reporte. Agora tem um monte de dado. Todo mundo tem Dash, Power BI. Você passa, tem televisão para tudo que é lado. A gente tem na Privalha. Eu vejo em algumas marcas, até na operação, CD, produtividade, tem coisa pra caramba lá. Mas e para as pessoas darem atenção a isso? Com um tempo que é caro, tantas distrações, né, que você tem ali ao longo do dia. Então, algumas rotinas. Então, tem coisas que eu falo para a equipe que eu não abro mão. Olha, eles fazem one-on-one com os gerentes, mas a gente tem uma reunião comercial toda segunda-feira. E aí eu quero ouvir, como foi a sua semana? O que você fez? O que você trouxe na mala? Né? O que está acontecendo? E aí algumas coisas a gente não vê profundidade ali, mas eu pergunto depois para a equipe de corredor. Então, ter a informação, ter ela disponível, autosserviço, para que todo mundo na companhia possa consumir. Então, não é só a área de compras, não é só o comercial. Operações precisa saber o que está acontecendo nesse parceiro. Né? A gente teve, ano passado, desastres, enchentes do Rio Grande do Sul. Como se adaptar rápido e atender genuinamente essas pessoas. Não, a gente pode ir lá coletar a mercadoria de alguma forma? Não, ele tem aqui uma dor, a gente vai ter que apoiar. Felizmente, né, o Sul, com muita força, reagiu muito rápido. Até as vendas, falando com as marcas, foi uma das primeiras regiões que recuperou. Então, algumas marcas me falaram, não, a gente até flexibilizou a meta daquele representante, daquele canal. Imagina, o Sul estava lá voando 2, 3 meses depois. A gente viu isso na nossa venda. Não, eles vão precisar comprar coisas, né, de home decor, faz sentido. Mas não, estavam comprando vestido para festa, né? Então, deixa eu entender o que está acontecendo aqui.
E aí a gente olhar isso rápido, processar tudo isso e voltar e devolver para as marcas. Então, um dos maiores desafios é ter a informação e fazer ela fluir. E voltar, seja para fora da companhia, com as marcas, mas com os stakeholders internos também. Sabe, eu preciso sensibilizar o time de operações, porque vai atrasar mesmo, para o consumidor, para marketing, a gente comunicar, fazer isso, pegar um megafone e fluir rapidamente. Só que não é só falar, é de fato sensibilizar. As pessoas precisam de propósito. Eu acho que isso move, né, as coisas. Então, É que mantém engajado, né? mantém engajado. E é diferente quando você vai na marca, né? Então, às vezes eu faço isso. Vem aqui, alguém de operações, vamos comigo lá. Vem alguém de marketing, vamos ver. Porque você embarca naquela história, no propósito que tem aquele produto, né? Então, alguns desastres fortalecem a gente, foi muito por conta da pandemia. Então, tem uma necessidade aqui. Essa pessoa depende, esse fabricante depende da gente. Essa família depende da gente. Né? Não, agora tem a questão do suí, tem coisas muito boas. Tem tecnologia em tecido, como que a gente conta que esse tecido é tecnológico, respirável, que você não vai ter que passar esses atributos. Tem um monte de coisa acontecendo, né? Então, é muita informação. Como processar isso, acho que entra um pouco nisso, em ajudar a gente a condensar, tirar ali o principal, talvez alguns highlights, mas não perder o importante, fazer com que a gente ganhe tempo. Faz todo sentido. Pô, que incrível, Poliana. Fico feliz. Eu te comentei, né? Tive a oportunidade de estar ano passado e já fiquei impressionado com algumas coisas que vi, mas o que sempre me fascinou foi o modelo de negócio, assim. E agora, te ouvindo, fica muito claro, né? Como é que vocês conseguem, ano após ano, e há tanto tempo, né? Ter um crescimento e se tornar tão estratégico para marcas que são muito relevantes. E pensando aí no ano, assim, qual é a ambição? Você comentou que França é o maior mercado? Sim, do grupo, sim. Quão distante o Brasil está disso? Qual é a ambição em relação a isso? Com a questão a gente está falando de um grupo que fatura 4 bilhões de euros. Então, entendendo a gente aqui com 1,3 de reais, você entendeu o tamanho da distância. Né? É um mercado muito mais maduro, outra questão de consumo. Então, tem o desafio também do câmbio. Né? Enviar dividendos para o dono do negócio no fim do dia para a VP, com um câmbio não tão favorável, é um dos desafios. Mas o que a gente quer? Mais do grupo é manter a nossa autonomia. Então, tem um brasileiro lá, o Fábio Bonfá já foi CEO aqui, hoje é Deputy CEO do grupo. Os fundadores gostam do Brasil. Então, assim, a gente entregando EBITDA, mandando dinheiro, tá tudo bem. O que a gente quer aqui no Brasil é crescer e ser relevante dentro do Brasil para as nossas marcas. Então, no Flash Sales, continuar apoiando para ser rentável e girar estoque, né? Lidar rapidamente com essa ineficiência, com essa sobra, e valorizar esse cliente para que ele continue sendo, né, consumidor da marca por muito tempo. E dentro das outras verticais, crescer. Acho que tem muita pista e anima quando a gente fala de brand place, ads, pesquisa. Quando os outros times me levam para reunião, porque a gente tem outros heads, né? Aí nessas novas BUs, eu saio inventando moda. Não, gente, peraí, vamos fazer uma casa Privalha, que é uma pop-up store que a gente tem, né? Então, vamos vender um corner, fazer assim. Não, e se a gente fizer um desfile? E se a gente fizer uma live? Resumindo, se alguém sai para me acompanhar em reunião, ganha lição de casa, um monte de trabalho. Depois a gente pensa, estrutura, talvez isso vire um produto ou não. Mas é legal pra caramba pensar em que a gente ainda pode ser mais relevante para a marca, pode levar mais oportunidade para o consumidor e pode ter equipes aí mais leves, né? Talvez com automatização, inteligência artificial, não sei. Mas a gente é muito apaixonado por esse negócio. Então, Privalha é um negócio que quem entra se surpreende, assim. Quem veio de outros mercados, melhor, pior, é diferente. Porque ele é mais complexo, é o comprar e vender. Né? Então, existem áreas que o comprador, ele recebe um determinado ATB, a área de planejamento diz o que ele pode comprar ou não, ele vai negociar. Aqui não, aqui na Privalha, o nosso brand manager, ele é responsável por construir, ele propõe e fala, não, eu me proponho a crescer isso, com esses desafios, total. Isso tem que acontecer, se não acontecer, não, tem uma outra forma, então ele cria o budget, ele negocia, ele precifica, ele estuda, acha alternativas, empreende e a gente forma gente muito boa, que depois às vezes eu encontro aí no mercado, gente que passou pela Privalha e que hoje tá em marca, hoje é meu cliente, né, tá lá atendendo. Então, ou que a gente vê rodar em mercado,
fala, putz, cheguei aqui por conta de Privalha, né? Então, a gente forma gente muito boa. Eu tô lá há tanto tempo porque eu ainda sou apaixonada e olho a pista que a gente tem de crescimento, das coisas que eu posso aprender, descobrir. E isso eu acho muito encantador, sabe? O que a gente pode fazer. E fala mais sobre isso, assim, eu imagino, você comentou esses anos todos, o que te alimenta é esse intraempreendedorismo e novidade e tal. Então, eu imagino que você foi precursora de vários projetos inovadores ali, né? Conta sobre o Casa Privalha, por exemplo, assim, o que é, como é que funciona, qual é o modelo de negócio, o valor que você gera para a marca. Conta um pouquinho disso para a gente, por favor. Casa Privalha é um projeto que eu herdei, ele inicialmente tinha sido feito pelo Thiago Nascimento, que hoje é nosso diretor de operações. Então, teve uma primeira edição, vamos testar aqui, ir com uma pop-up, né, para o físico. Então, não é ideia a gente ter, já sabemos, nada permanente, porque, enfim, concorreria com as nossas marcas, praça, então não é nossa expertise. Mas vamos vivenciar e ver o contato com o consumidor. Então, ali em 2021, eu assumi a primeira edição, a gente estava num pós, meio pandemia ainda, né? Então foi um desafio fazer o evento ainda também com tantas restrições, mas foi muito bacana também porque as pessoas queriam viver. Então não era só a venda de estoque, era levar todas as categorias que a gente tem no site, feminino, masculino, infantil, casa, para o consumidor final, né? E ver como ele reagia a essa experiência com a Privalha. O que a gente descobriu? Eu descobri depois de 4 edições, 5, de Casa Privalha, tendo feito uma delas em BH, fora de São Paulo, né? Então, o que as marcas falam pra gente, então, eu não tinha experiência do varejo físico, né? Eu vim de outros mercados, já do digital, de CX, então foi muito legal vivenciar isso e ao invés de só levar algo para o consumidor, observar o consumidor em contato com o nosso produto, com a nossa marca. Então, a gente também aproveita e faz um grande offsite. A gente leva cerca de 300 privários para ir lá fazer a Casa Privalha acontecer, né, um dia fora do escritório. E a equipe volta morta, cansada, destruída de operação de loja. É muita energia, né? Injeção de ânimo. E é um misto entre loja e evento, que é mais difícil também. A gente sempre gosta de complicar um pouco mais as coisas. E também o que eu descobri nesse período é a parte de evento, talvez a parte que a gente tem fora da área de loja, ela é normalmente o dobro do que a área de loja. Porque sim, as pessoas querem comprar, mas elas querem viver. Então, em São Paulo, quando a gente estava fazendo a nova categoria de pet, trazendo esse segmento para a Privalha, a gente fez feira de adoção pet. Então, entram nos nossos números que a cada edição, pelo menos mais de 10 cachorrinhos são adotados. Aí a gente fala, não, tem que crescer versus a edição. A gente quer bater meta até de adoção de pet. Depois do cachorrinho, vamos pôr o gatinho. Tá, em BH, a gente fez ali na Casa Pampulha, de frente para a Lagoa da Pampulha. Então, era um espaço super onde as pessoas vão correr, praticar esporte, lazer no final de semana, né? Então, tem um gramado imenso. Vamos fazer isso 2 anos atrás. Vamos fazer uma quadra de beach tênis. Vamos levar, São Paulo, né? Eu vou levar aqui o beach tênis meu para a Casa Privalha. Então, a gente cobriu com lona, caminhão de areia, fizemos uma quadra de beach tênis. A aula, experimentação com o pessoal lá da favelinha. Transmitimos um jogo que era do Galo. Eu falei, não, a gente tá aqui, tem que ter um chorinho com churrasco no final de semana. Então, a gente foi criando coisas que as pessoas iam passar a tarde lá com a gente. Sensacional, lifestyle total. E o que era muito legal, elas passavam o circuito de compra, chegavam ali, aí tinha alguém esperando, às vezes porque comprou, ela entrou de novo, aí tem alguém da família, nem sempre é o marido esperando, às vezes era o contrário, fica alguém esperando, aí abria a sacola para mostrar a compra. Cara, você poder ver isso, essa reação, por mais que a gente tenha o brand value, é um dado, alguém respondeu ali, mas você vê ao vivo que as pessoas compram, coloca no corpo, mostra para alguém, isso é muito bacana. E numa outra praça, onde é culturalmente uma outra forma de relação com a marca, né? Quantas pessoas mudam a relação com a Privalha. Não sabia que tinha essa categoria, por exemplo, viagens. Fazer um desfile ao vivo no meio da Casa Privalha. Vamos fazer quase uma festa junina. Então vão saindo na Faria Lima. Desdobramentos. A gente fez a última no B32, ali no prédio da Baleia. Então a gente colocou uns pontinhos pinks andando no meio da Faria Lima. O que é isso? Né? E o pessoal ia lá, tinha show de música, no final do dia até passou uma limusine, que era aniversário de criança, e a criançadinha lá parou para ver o nosso show. Então, vai muito além da relação de compra. Então, o objetivo da Casa Privalha é a gente testar uma experiência de marca, de venda de produto, mas eu também abri para as marcas a possibilidade de estar com a gente embarcada, seja numa ativação
de alimentação, do show, ou corner de vendas. A gente estabeleceu um estúdio dentro de Casa Privalha. Foi nessa hora que eu te falei que, putz, esqueço todo o roteiro, chego lá, começo a bater papo com as marcas, mas dentro da Casa Privalha, quem tinha corner, então vem aqui, Raishil, conta pra gente do produto, o que tem do Dia dos Pais. De beleza, aprendi a passar leave-in no cabelo, finalizador, lá no estúdio de Casa Privalha. Então, é uma forma da gente também estar mais próximo, conectando a nossa marca com o nosso consumidor. Né? E levar junto pra essa. Então, experiência, você estende, né? E o pessoal pergunta, assim, entra programa de trainee, ou eu vou nas marcas, quando que é a próxima Casa Privalha? Já tá com fila de espera. Então é um projeto que a gente tá aprendendo aí, mas depois de 5 edições... Mas ele é perene? Como é que funciona? É a cada X tempo? Assim como campanha, você não sabe muito como ele vai acontecer. Então a gente tem um planejamento, a gente tem o desejo de viajar as principais capitais, viajar ao Brasil. Depois de BH eu fiquei muito animada, mas tem uma série de questões que a gente tem que estruturar o processo, transitar estoque, ida, volta, impostos, enfim, é complexo. Mas esse ano a gente planeja aí novas edições, pedir para o pessoal aguardar. Porque a gente não tem uma equipe ainda, aqui tá a estrutura. Dedicada para isso. Né, igual você me contou, o Mold tem, então agora tá separado do podcast. A gente tira todo mundo do dia a dia, todo mundo quer fazer, sai cansado, arrebentado, mas, puta, quando é a próxima? Né, então, a gente estruturou, tem uma ideia desse ano, estamos conversando com as marcas para colocar aí, em breve a gente volta. Aí eu conto para vocês. Vamos ter podcast lá, né? Puta, vamos fazer um lá? Dá pra fazer, porque tem estúdio. Eu sou suspeito. Sempre tem. E você sabe, quando a gente faz coisa aqui na câmera, lascou-se, virou compromisso. Então tá prometido, então, gente. Fechou. Podem cobrar quando tiver Casa Privalha, tá convidado. João, bora, todo mundo, fazer um direto lá de Casa Privalha. É interessante porque, como é ao vivo, tem assim... um glamour. Não, tem um glamour ou não, porque passam os avisos. Então a gente tava gravando alguns live e aí vinha a gravação sou eu. E as pessoas que trabalham lá falam, eu te ouço o dia inteiro, é por isso que você tá rouca no final. Não, é gravado, mas às vezes a gente tá conversando e no meio, olha, faltam 5 minutos para terminar o seu horário. Então tem essa emoção do... assim, essa que é a graça. Quando nós começamos a gravar, a segunda temporada inteira foi ao vivo. E nós gravávamos num estúdio que tinha ao fundo um bar, enfim, que vendia cerveja artesanal. Então nós gravávamos ao vivo com cerveja. Poxa vida! Dava 15 minutos de gravação, tava todo mundo bêbado. Eu acho que quem veio gravar no novo horário, depois, no período tarde, já, 19 horas, tinha que já ser um happy hour. Reclamar com a produção ali, tá vendo? Leandro... Não. Eu falei, Leandro, vamos lá pra Casa Privalha, que eu garanto um happy hour junto. É isso aí. Ótimo. Poliana, sensacional. Ficaria mais horas aqui. Eu tava com saudade de gravar esse negócio aqui. E, puta, como é gostoso. O motivo que isso aqui nasceu, quando a gente tem a oportunidade de ter um episódio como esse, dá um prazer a mais, assim, falar, cara, a gente tá conseguindo, através desse podcast, trazer pessoas incríveis como você para compartilhar aprendizado. E nessa linha eu queria partir para os nossos instantes finais. E aí tem 2 pontos bem importantes. O primeiro, eu adoraria que, se você puder, compartilhar o seu depoimento sobre o podcast. Super, como certeza. Consumidora, não vou dizer assídua, mas que consome bastante conteúdo do nosso podcast, queria te ouvir. Como é que o que o podcast em si tem agregado assim para vocês, para você? Muito bacana, porque quando surgiu, né, o convite, a gente começou a falar ali no final do ano passado, e não é que eu tenho uma agenda difícil, não, é que, caiu bem na Big Season, perto de Black Friday, e aí a gente acabou deixando, né, pra agora, esse início de ano. Eu já tinha ouvido, não lembro se foi em algum grupo desses de líderes de marca, aí me chamou a atenção, e eu sou muito curiosa, fui lá, ouvi, e eu falei, caramba, acho que um dos primeiros que eu ouvi foi... talvez eu confunda, mas acho que do Sérgio da Usaflex. Sensacional, o Sérgio Bocaiúva. Então eu falei, interessante. Aí depois eu vi, aí eu já vou me perder na ordem. Eu não sei se foi da Sharon, da Blue Man, que a gente até falou, puta, negociam com o Michel, mas a Sharon, 10 anos atrás, ainda era uma menina, ela já tem uma marca. E aí eu ouvi muito de trânsito, né? A gente falou um pouco sobre o trânsito de São Paulo antes de começar a gravar. E comecei a indicar pra minha equipe, olha... Muitas vezes são pessoas que a gente fala, então é bacana ouvir os parceiros, gente com quem a gente negocia, alguns amigos até, né, de jornada, e outras pessoas que às vezes a gente não fala na marca, não é o nosso contato, a gente tem relação, ou marcas que a gente não tá falando.
bora falar com essas pessoas. Então, tem sido bacana ouvir e também essa forma da gente, eu digo, porque eu recomendo para minha equipe, passei para os meus gerentes, para alguns brand managers, falando, ó, que bacana isso da marca, ouve que tem insights aqui, né? Então, tem sido rico para aprender dessa jornada aí de moda para quem tá fazendo agora. Então, o que eu achei bacana é que são fazedores, né? Até conversei contigo, provavelmente de Privalha, putz, é o Fernando, nosso CEO, que participa. Eu falei, não, mas nesse eu quero ir, porque eu ouço essas pessoas e eu quero estar lá também. Que legal. Queria estar aqui conversando contigo. Pro próximo fica a cerveja, mas foi muito bacana, porque eu falei, não, eu ouvi recente. E alguém me perguntou, mas você conhece? Eu falei, claro que eu conheço. Que legal. Não, eu fiquei, lisonjeado. Sensacional. E assim, fora o podcast, o que você, para deixar para nossa audiência, a gente mantém uma biblioteca digital que a gente armazena, de fato, assim, canais, filmes, séries. O que você está nesse momento assistindo, alguma coisa que você já assistiu, que você deixaria? Eu vou falar por mim, para te dar tempo de pensar, eu adoro consumir muito conteúdo de atleta, de empreendedor, que deu certo, que não deu certo, que quebrou, que ficou bilhardário. Enfim, boa parte dos conteúdos que eu consumo são nessa linha. Tanto podcast, série, eu não sou um cara que sou muito bom de ler. Até te comentei agora como o Ale assumiu o trem aqui, até roteiro tem com 78 páginas. O máximo que eu consegui seguir o roteiro foi o teu nome e quase errei ainda, tive que ficar ensaiando antes. Então, a minha forma de absorver conteúdo é podcast, série e filme. E você, o que você poderia deixar aí para a gente registrar? Eu tô num misto de coisas assim. Agora, acabei de passar uma temporada de filmes de Natal, então acho que passa um pouco da sazonalidade, porque eu tava maratonando com a minha filha, tentando entrar aí no mood de Natal, voltei de férias. E aí estou testando mais agora entre ferramentas de IA, TikTok também, como pesquisa. Eu falei, não, pera. Tô aqui em determinado lugar, tava em Belo Horizonte semana passada. Fui procurar um lugar, eu queria um café. E aí, fui pesquisar no TikTok. No TikTok? Curioso. Minha nova fonte de pesquisa, porque já vem com avaliação, a resenha, enfim. E minha filha falando, não, mas vamos ver aqui. Eu falei, como você pesquisa no TikTok? Deixa eu ver como nessa nova geração. Então, tô despendendo um tempo mais do ócio nisso, entre ferramentas de inteligência artificial, conversa com o chat GPT no tempo livre. Vamos debater aqui algum ponto, testando, bem curiosa. Então, de série, tô desatualizada. Não, minto, eu terminei uma Virgin River, a última temporada, mas o que de leitura, então, para complementar, já que você pode dizer aí sobre o restante, ouve podcast pra caramba, acho que de leitura eu fiz uma leitura interessante com o meu time, não foi exatamente um clube do livro, nem algo muito técnico, mas tem um livro chamado Os 5 Desafios da Liderança, Patrick Lencioni, que a gente, em Comex mesmo, em diretoria da Privalha, estava estabelecendo alguns combinados, a gente fez um team building, estabelecendo algumas coisas ali para definir uma relação de confiança. E por indicação, fui ler esse livro e falei, puta, que bacana, porque ele é facinho, você lê em um dia, se estiver engajado, 2 no máximo. Então dá para ler no fim de semana, tranquilo, tem audiobook. E aí, é uma fábula sobre liderança, mas não é só para o líder falar ali com a sua equipe, gerir os seus liderados, mas você se identifica na relação com pares, talvez com algumas pessoas que você conhece ou com quem você já trabalhou, então é até engraçado para uma equipe, não, esse é o fulano, esse é o Beltrano. Então eu acho que para relações interpessoais tem aspectos bacanas. E como uma fábula, uma leiturinha fácil, foi leve. Então eu já tinha lido há alguns meses, mas minha equipe acabou de terminar de ler, acho que eles gostaram, então vou deixar essa recomendação. Sensacional. Muito bom, enriquecendo a nossa biblioteca digital. Poliana, muito obrigado. Espero que você tenha curtido. Você costuma compartilhar conteúdo nas suas redes sociais? Onde as pessoas te encontram para bater papo? Enfim, se puder deixar também. Vou deixar. Então, LinkedIn tem aí alguns conteúdos. Poliana Wang. O Poliana depois me ajuda, coloca lá uma legenda para o pessoal. LL com 2 N's. E tem com Y. Exatamente. Aqui tem um livro, Poliana, talvez algumas pessoas conheçam, não muitas, né? Normalmente mães, tias, avós, quem fez pedagogia conhece. Então, Poliana com 2 L's, Y, 2 N's, Wang, que é o W-A-N-G, vocês vão encontrar assim em todas as redes. Onde eu tô mais ativa, talvez LinkedIn, tem Instagram, mas assim, só tem minha filha e meu cachorro, viagem,
outros assuntos, mas estou por aí, estou à disposição, quem quiser trocar ideia, conversar, visitar a Privare, me chamar para conhecer marca, tomar cerveja, estou à disposição. Sensacional. Foi um prazer, muito obrigada. Prazerzaço, obrigado demais. E você que está até agora aqui com a gente, o meu muito obrigado. Não deixa de compartilhar, não deixa de engajar, de comentar, de dar like. É o seu feedback, é a sua ideia que faz com que a gente continue constantemente evoluindo. Agradecer ao nosso grande patrocinador, que é a U-Mold, que viabiliza este canal, esse podcast. A U-Mold, para quem não conhece, é uma empresa 100% focada em moda, que possui tecnologias que vão desde o planejamento até a venda para o consumidor final e que tem o grande objetivo de te ajudar a ofertar o produto certo para o cliente certo na hora certa. Para isso, você também precisa ter muita clareza de definir o produto certo, a profundidade certa que você deve comprar, produzir e por aí vai. Então a U-Mold é o primeiro e único PLM 100% brasileiro e está à sua inteira disposição para te ajudar a digitalizar e passar por esse processo incrível que a gente falou agora de dados e IA. Só entrar no site umold.com.br que algum especialista do nosso time vai entrar em contato com você. Então é isso, até a próxima, valeu!